Hit 94, com Flávio Leandro. Oferecimento Ford de Vep, a sua concessionária Ford em Natal. Informações 3647-7000. 8h01, boa noite, segunda-feira, 2 de março, mais uma semana começando, um novo mês começando, finalmente chegou março, que seja abençoado, passou o carnaval, começou março, agora as coisas acontecem que sejam positivas e maravilhosas. Nosso convidado especial de hoje vai tirar dúvidas sobre por que o combustível no Brasil é tão caro. Nosso convidado é Roberto James, ele é consultor de empresas e vamos falar sobre negócios, distribuição de petróleo, que é uma área que ele trabalha e entende muito. Vai falar com propriedade. Boa noite, bem-vindo, Roberto. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Tudo bem? E aí, a gente estava aqui, começamos a falar, quase que a gente não para entrar no ar. A questão dos impostos é realmente o que mais pesa na hora de fazer o preço final do combustível aqui no Brasil. Exatamente. A gente tem uma facilidade muito grande no Brasil, que é o imposto ser cobrado na fonte. Ele diminui a sonegação. Então, os estados, o governo federal, eles não conseguem abrir mão, né, do imposto. Então, qualquer coisa que mexa com essa receita, né, prejudica as finanças dos estados. Roberto, quanto incide de impostos hoje para o posto de gasolina, na hora que ele está vendendo o litro de gasolina? Olha, só para você ter uma ideia, hoje a gente está com a gasolina em torno de 4,52, 4,50, quase 1,50 é só de ICMS. Ou seja, o 1,50 fica para o Estado. R$1,50 fica para o Estado. O governo federal fica aí com quase 80, 90 centavos. Também é um valor significativo. Um valor alto, porque os postos eles ganham de 50 a 70 centavos. É a margem bruta que um posto ganha. É a margem de lucro? Lucro bruto, como a gente chama. Lucro bruto, então ainda vai ter desconto em cima de 70, 80 centavos? Desses 80 centavos ele ainda vai pagar a folha de pagamento, IPTU, aluguel dos postos que são alugados, a depreciação dos equipamentos, mão de obra, manutenção. E ainda mais o imposto sobre imposto de renda, né? Que o posto ainda paga um valor bem alto aí. Gente, olha só, que coisa, nós nunca devemos falar se a gente não conhece com propriedade os dois lados. Eu fiquei realmente surpreso com a questão da dificuldade que os donos de postos de gasolina têm para administrar, fazer essa conta com tantos impostos. Quer dizer, mais uma vez, o imposto é o grande vilão, seja na compra do arroz, feijão e farinha, ou seja na hora de transportar, de nos locomovermos com a motocicleta, com o carro ou através do ônibus, porque isso vai para o diesel também, né? Exatamente. E o diesel, a gente tem aí quase 80% de tudo que é transportado no Brasil, ele vai sobre um caminhão. Então qualquer alteração. A nossa economia gira em torno disso. Em torno dos caminhões. Quando alguém me pergunta o que a gente precisaria fazer para ter uma gasolina barata, existem diversos fatores. Isso é muito bom de saber, é importantíssimo. Agora, antes de você seguir com essa resposta, há pouco tempo o presidente Jair Bolsonaro foi à imprensa e disse que zeraria o imposto federal caso os governadores abrissem mão do ICMS. E aí todo mundo que, claro, metade do Brasil mais um pouco, que é a favor do presidente Bolsonaro, mas sem conhecimento de causa, começou a espalhar pelos grupos de WhatsApp: agora chegou a vez, vai baixar o preço do combustível, passe isso para todo mundo, o presidente vai zerar o imposto. E aí, Roberto James, ele pode fazer isso? Pois é, a caneta está na mão dele. Mas se ele fizesse isso, geraria um caos muito grande, porque o governo arrecada quase 40 bilhões. Lembrando que ele falou isso sem consultar antes a equipe econômica. Falou da boca para fora. Sim, aí se o governo federal fizesse isso, o que aconteceria? Os estados quebrariam e o próprio governo federal sentiria muito na pele a falta de 40 bilhões. Olha só. Por quê? Porque hoje é o que ele arrecada por ano. 40 bilhões de reais. Em média, que entra no produto interno bruto. Exatamente. Então, assim, ele teria uma dificuldade muito grande de governar, de cumprir os orçamentos, e os estados também, os estados já estão deficitários. Os estados não poderiam abrir mão desse valor total. Mas aí tem solução. Tem. A grande vantagem que a gente teve, Leandro,
com essa sandice do Bolsonaro, que ele foi um lapso que ele teve lá, e a única vantagem é que a gente trouxe para a pauta o principal problema que afeta o preço dos combustíveis, que são os impostos. A gente ficava naquela tecla sempre batendo, eu escuto muitas pessoas vêm para mim e dizem, mas existe um cartel, os donos de postos ficam ganhando dinheiro. Quando a gente vai para o dia a dia, eu sou consultor de empresa, eu faço análise de empresa, a gente vai para o dia a dia, né, tem postos que estão fechando, tem postos que não estão conseguindo pagar suas contas. Eu conheço donos de postos que venderam o seu posto de gasolina e tirei um peso das costas. Exato. Por quê? Porque você é fiscalizado, você leva a grande paulada e finalmente no Brasil a gente começou a discutir a questão tributária. A questão tributária como principal fator de peso. A gente estava conversando aqui sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai lá, compra um produto, o imposto é sobre o consumo, você vai lá e o imposto ele é destacado. Levando o exemplo aqui, está nos ouvindo, você vai comprar um perfume, ele custa R$100, na hora de você pagar, eles colocam mais R$6 ou R$7 de imposto que você sabe que está pagando ali na hora. Exatamente. Quem vai a primeira vez, olha, não, mas eu olhei ali, era R$100. Falou, não, mas aqui é um imposto, aí você paga um imposto. Esse imposto destacado é muito importante. Então, o que acontecia é que os movimentos sociais, a própria mídia mal informada, batiam muito fortemente nos donos de postos, né, quando, na verdade, o problema é estrutural. O problema é de tributação. É um cálculo em cima dessa tributação que não pode ser zerada, porém pode ser readequada, é isso? Exato. Eu vou lhe dar um exemplo. Ok. O óleo diesel, como eu falei para você, 80% de todas as mercadorias... Movimento Brasil. Em cima de um caminhão. Ela roda em cima de um caminhão. Esse microfone, a água, o vidro, tudo roda em cima do caminhão para chegar às nossas casas, às nossas lojas e tudo e tal. Mas o diesel é subsidiado pelo governo, certo? Só que o caminhoneiro que vai levar o feijão para o consumidor final, ele paga o mesmo valor do diesel que eu uso na minha caminhonete. Então, eu tenho uma Land Rover, não sou eu, estou só dando exemplo, tá? Eu não tenho uma Land Rover. Mas que tem, tudo bem. Mas ele paga. Meu pai, por exemplo, eu falo para ele, isso é injusto, porque você está usufruindo de um combustível mais barato. Subsidiado, que era para estar levando produtos para os consumidores. Então, a gente precisa reorganizar, ou seja, a gente precisa readequar toda a tributação de forma que ela fique mais justa, e cobrar isso no consumo é a coisa mais certa a se fazer. Mas então, se não pode zerar, pode diminuir, não vai quebrar estados nem governo federal? Se você repactuar, o que está tramitando hoje, tem um projeto na Câmara Federal e um projeto no Senado de repactuação dos impostos. Só que são quem é esse projeto, sabe? Eu não sei quais são os... Bom, mas a proposta é boa? A proposta é boa. Eu estou pesquisando muito sobre isso e eu vi que ela é muito mais justa, porque ela vai pegar alguns impostos, como esse ICMS, ele é muito danoso, porque um estado cobra um ICMS e o outro estado cobra um outro diferente, e eles ficam cobrando de um estado para outro uma diferença, e essa diferença encarece o produto. E por que o dono do posto tem que pagar o ICMS adiantado? Bom, isso foi uma forma, o governo sempre teve um monopólio, né? Então isso era uma forma de poder o governo federal obter, né, a garantia de que aquele produto não seria sonegado. Gente, parece aqui que eu sou dono de posto de gasolina, estou fazendo advogado do diabo, mas não, eu estou vendo o outro lado. Primeiro que eu tinha informação com o senhor Emílio, que já foi patrocinador do programa, ele vendeu um posto de gasolina, está inclusive com a PG 21, com o pessoal da PG tem mais de 20 postos, né? Isso. Bem administrados, está lá, inclusive onde eu abasteço o carro, está 4,52 lá. E ele falou, olha, a gente paga o ICMS adiantado. Então, comecei a colher informações e hoje você está trazendo esclarecimentos. Gente, o ICMS pago adiantado. Aí vai e agora acontece isso. Por conta da crise do coronavírus, uma crise mundial, os países produtores lá no Oriente Médio começaram a diminuir, né? Inclusive a produção para não baixar tanto o valor do barril de petróleo. Só para você ter uma ideia, na semana passada, o preço do frete do navio-tanque caiu 80%. Nossa! Isso é uma janela interessantíssima para importação.
E por isso que a Petrobras baixou recentemente agora novamente nas refinarias, porque senão ela abre espaço para importação, né? A gente vai comprar Mais barato de fora. Agora, é incrível porque a gente não tem uma produção que consiga suprir, né, todo o mercado. Não tem, a nossa produção não dá conta. Não dá conta. Se você for olhar, a gente não cresceu nos últimos anos. Se a gente tivesse crescido, como 2015, quando a Petrobras atingiu o máximo de endividamento, ficou sem poder produzir, faltou combustível, né? Aí ela abriu as portas da exportação, da importação, várias distribuidoras começaram a importar e pasmem, né? Chegava 70 centavos mais barato o líquido que se comprava loucura, na Petrobras. Gente, que loucura. Você olhava assim e falava, caramba. Mas nós não exportamos petróleo? Na verdade, o que o Brasil faz é uma troca injusta. Todos os governos, ao invés de focarem nisso, de melhorar nosso parque de refino, o que eles fizeram? Nada. Né? Hoje nós extraímos um petróleo mais pesado, que ele é mais barato lá fora. Porque não é tão refinado? É coisas de mercado, não de é tão commodities. trabalhado e tal. E as nossas refinarias, a maior parte delas só refinam o óleo mais leve. Elas não estão preparadas para o óleo pesado. Então, a gente exporta o óleo pesado e importa o óleo leve. E essa troca é injusta? Porque o óleo leve é mais caro. Então a gente já sai perdendo nessa troca. Primeira troca é que o óleo pesado que a gente extrai, ele é mais barato do que o óleo que a gente leve, que a gente traz. A gente perde no câmbio, né? Porque o dólar fica aumentando. Disparou agora, então nem se fala. Né? E aí a gente não investiu nas refinarias, não investiu em refinarias para que pudesse fazer essa operação. Nós temos aqui em Guamaré a refinaria Clara Camarão, que ela não chega nem a 40% do petróleo que é retirado aqui no Rio Grande do Norte. Ele tem que mandar petróleo bruto para outras refinarias para poder refinar, porque aqui não consegue refinar. O polo de Guamaré era para ser um excelente refinador. E falta o que para ser? Investimento. Porque a Petrobras até hoje, até há 2 anos atrás... Lembrando, assim, a estatal investir para modernizar e melhorar o refinamento de petróleo? Exatamente. Se a gente não melhorar isso, a gente não vai ter uma condição de preço boa. Mas se você perguntar para mim, qual é a principal ação que o governo deve fazer? O governo vai vender algumas refinarias, só que essas refinarias não competem entre si. Uhum. Então não vai ter competição. Você vai sair de um monopólio para vários pequenos monopólios. Uhum. Né? O que o governo precisa é, primeiro, parar de se meter no preço dos combustíveis, deixar o mercado livre e atrair as grandes petroleiras. Né? Nenhuma das grandes petroleiras, se você pegar as 10 maiores petroleiras, somente a Petrobras opera aqui no Brasil. Eu acho que eu estou sentindo no meu pensamento que deve ter um monte de gente querendo fazer pergunta. Opa. São 8h13, eu vou colocar a disponibilidade do nosso WhatsApp, que é o 99616-4494. O Olivan também está aqui, meu colega que fica ali no estúdio. Olivan, se chegar alguma pergunta no Facebook, você pode chamar e passar, tá ok? Por gentileza. Ok, então, Flavinho. E 99616-4494. Então, bom... Esse projeto aí que está em estudo, né, que foi mandado para o Congresso, ele está mais próximo de levar o combustível a um preço mais justo? Exato, porque ele decreta o fim do ICMS, né? Que é o fim do ICMS não ia quebrar os estados? Não, porque ele vai repactuar a divisão dos impostos. Aí o governo federal vai ter que abrir mão de alguns impostos durante 15 anos, que é o processo de transição desses impostos. Aí não teria perda para os estados nem perda para o governo federal. Não vai ser uma coisa do dia para a noite, não. Vai demorar um pouquinho. É gradativo. Gradual. Ok, então tiraria o ICMS, o governo federal repassa o custo do que ele recolhe para os estados e aí reparte melhor o bolo. Repartiu o bolo. Porque o governo federal fica com muito dinheiro, né, dos estados. Então hoje existe uma dependência muito grande dos estados dessa receita, né? E a gente ficava o tempo todo reclamando, a gasolina tá cara, Por que a gasolina tá cara? Você tem um preço de referência na refinaria, o preço da gasolina A é menos da metade do preço do que o
que se vende realmente nos postos. Se você for olhar, em alguns momentos, se a gente for pegar um gráfico, em alguns momentos, o ICMS, o Estado, ele ganha mais do que a própria Petrobras no produto. É incrível, porque além de ganhar mais do que o posto, mais do que as distribuidoras, ganha mais do que a Petrobras. Ou seja, teve um momento que a gasolina chegou nas refinarias a 1,76 o litro, a gasolina pura, sem mistura, e o governo do estado ganhava quase R$2 no ICMS. Não tem como identificar, mas, pergunta, Roberto, a questão do cartel que você começou a falar agora há pouco e todo mundo fica pensando, por que os postos estão todos alinhados com o mesmo valor? Não tem um que diminui um pouco para poder ganhar mais no volume de vendas? É cartel, não tem cartel? Olha, porque em João Pessoa, há anos atrás, houve o desmonte de um cartel, estado vizinho. Houve. Bom, até onde eu tenho conhecimento, não existe. Se você for pegar as linhas de preços, nós temos gasolina hoje a R$4,48, R$4,49 nas áreas mais periféricas, que são áreas de menor poder aquisitivo, e você tem R$4,54, R$4,57 preços imposto diferenciados. Aqui desculpa interromper, você continuou. Aqui na integração, a localização dele não favorece, não é esquina nem nada, mas ele tem um preço mais baixo. O que, como consumidor, acredito que a grande maioria fala, se está tão mais baixo assim, será que não é uma gasolina batizada? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei especificamente esse posto, não mas estou tem que tomar acusando muito esse cuidado. posto, eu estou falando que assusta o nosso inconsciente coletivo de ficar tão mais baixo. Aí já estou justificando, ele está mal localizado. Ele precisa de um apelo para vender. É a mesma coisa quando alguém me diz, daqui para Mossoró, gasolina em Mossoró 4,59 e aqui 4,52. Mas você encontra na estrada 4,39. E as pessoas me perguntam, por que ali é mais barato? Olha, se eu encher meu tanque em Natal, eu chego em Mossoró? Não. Chega perto. Chega, 260 Chega. Se eu encher meu tanque, chega. Tem uma autonomia assim. Para que eu pare no meio da estrada para abastecer, tem que ser um preço muito diferenciado. Senão, não vou parar. Exatamente o que acontece, então, ali na integração. Exatamente. Para você parar num posto que não é de esquina e que ele está mal localizado, ou ele bota um preço melhor, então ele não abastece ninguém. E quando você tem, numa avenida, vários postos, os preços são parecidos por quê? Olha, é muito simples. Não existe nenhum comércio onde a transparência seja tão grande como um posto de gasolina. Por quê? Porque existe uma placa de preço lá, gigante, com um preço, e você entra no posto se você quiser. Somente se você quiser. Você olha o preço, vê se aceita cartão. É uma coisa muito rápida, bem condicionada. Claro, algumas pessoas entram sem olhar e tudo e tal. Mas existe essa placa de preço lá. Então, se você tem numa mesma avenida, às vezes, por causa de 1 centavo, a percepção do consumidor é de que ali é mais barato. Aí você começa a abastecer ali. Aí eu tô aqui, vendo a tua placa de preço e falo, ó, vai diminuir as minhas vendas, eu vou ter que acompanhar aquele preço. Eu escrevi no ano passado também um artigo chamado Preço de Fora para Dentro, que o preço no mercado de combustíveis, ele não é como uma loja normal. Por exemplo, eu pego meu produto, pego meus custos, meu aluguel e tenho que vender X unidades, meu preço é 10. Pronto, cheguei ao meu preço através dos meus custos, minha margem de lucro, os impostos, tudo tal. No posto, não. Ele é um commodity, né? A gasolina é uma coisa que não gera um valor específico. Então, a pessoa vai, por causa de 5 centavos, 6 centavos, ela vai e abastece em outro lugar. E pode não voltar mais para o seu posto. Então, eu acredito sim que existe, né, nas proximidades uma aproximação de preço, porque se você botar mais barato, eu vou deixar de vender. Então, eu vou ter que acompanhar, senão eu deixo de vender. Eu já ouvi de revendedores, mas você é uma bandeira, você ostenta uma bandeira, você não vende mais por causa disso. Nos tempos de hoje, de crise, é difícil. Quando tudo está em céu de brigadeiro, é muito fácil, porque, eu estou bem, estou ganhando renda, eu vou abastecer onde eu quero, onde eu sou bem tratado. Mas não, no momento de dificuldade que a gente está passando, a pessoa tenta economizar de todo jeito. Roberto James é consultor de empresas. Estamos falando hoje sobre negócios de distribuição de petróleo, ou como ele fala com muita propriedade, porque trabalha no ramo, é consultor nesse sentido. Eu assisti reportagens no SBT durante a madrugada de postos em São Paulo que fizeram a fiscalização e a mistura do álcool era uma coisa que acaba com o motor do carro.
era 70%, 80% a mais do que permitido. Foi autuado, foi lacrado. A fiscalização hoje está mais rigorosa em relação a isso? Olha, os postos são fiscalizados por 3 órgãos básicos, que é o Inmetro, a ANP e o Fisco Estadual. Então, todos eles 3 estão habilitados a fiscalizar essa parte. O mais importante é que a gente haja como fiscalizador também. A gente pode solicitar. Recentemente, na cidade em Pernambuco, em Olinda, se eu não me engano, um posto foi autuado em 5 milhões de reais. Uau! Por quê? Porque tinha um problema de vazão na bomba, que a bomba, o frentista apertava o bico, não saía nada, ele puxou assim da moto, o bico não saía e a bomba ficava rodando. Sim. Então o posto foi autuado, foi multado. Golpe. Má fé, tá? Ou seja, se você tem um preço muito Foi diferente... penalizado em 5 milhões e ainda continuou com a licença para vender? Eu não acompanhei a resolução, mas o posto foi lacrado, né, até que ele abrisse, até que ele pagasse essa multa. Mas aí se uma pessoa comete um crime desse, não é tirar o imposto dessa pessoa em definitivo? Olha, a nossa legislação é muito lenta, ela dá muito poder de defesa, né? Então ele vai ter uma série de recursos até chegar à palavra final. O negócio é todo mundo entrar no boicote e não abastecer nunca mais ali. A gente tem esse poder, Flávio. A gente tem esse poder. Eu digo a todo mundo que me pergunta, cuidado, peça para fazer. Existe um teste lá chamado aferição, é difícil, né? O teste do balde, eu digo pros meus amigos, teste do balde. Vai lá e diz, olha, testa aqui, eu quero saber se o litro que tá saindo mesmo 1 litro. E o frentista, qualquer um deve ser treinado para fazer esse teste na hora. Uhum. Né? Então existe um recipiente vermelho lá com o selo do Inmetro, tem lá um lacre do Inmetro, um selo, e aí ele vai lá colocar 20 litros dentro desse aferidor e vai estar lá na setinha. Tá na setinha, pronto, essa bomba... Qualquer pessoa, Roberto, pode pedir isso? Pode, toda vez... mas toda vez que eu for abastecer, toda vez que você desconfiar, o posto é obrigado, por lei, a realizar esse teste. Porque há muito tempo atrás eu entrei, há muitos anos, gente, há muito tempo, eu entrei no posto, não vou nem dizer porque não é mais a mesma administração, foi sair de lá e o carro sair, já falhando, porque estava zero de combustível. Foi o combustível. Eu tive que tirar o combustível todo do carro. Que absurdo. Então, graças a Deus, hoje tem. E também tem a fiscalização da Petrobras, né? Não, na verdade, a Petrobras ela não fiscaliza. Ela dá a qualidade do combustível, né? Ela vai lá, porque toda gasolina ela é Petrobras. Porque eu lembro uma vez que eu fui nesse posto quando era do senhor Emílio e estava chegando alguém da Petrobras para fazer a medição junto ao gerente da qualidade daquele combustível. A maioria das distribuidoras tem um sistema de controle de qualidade, de fiscalização. Sim, elas vão fiscalizar, elas não têm poder de fechar um posto. Sim. Mas ela tem poder de dizer, olha, tá com algum problema que sua gasolina temos que resolver. Não pode se vender. Né? Isso é contratual. Quando um posto fecha uma imagem, a maioria das distribuidoras, não digo todas, mas a maioria usa desse carro de qualidade para monitorar os produtos, porque é a imagem dela, querendo ou não queira, é a imagem dela que vai estar ligada a um possível problema como esse. Gostei quando você falou que nós podemos mudar essa questão. Como? Como nós, consumidores, como o povo brasileiro, como aqui no Rio Grande do Norte, como aqui em Natal nós podemos mudar para, juntamente, né, com os empresários, diminuir essa carga de impostos e diminuir o preço final para nós, que também sofremos com isso, né? O principal ponto, eu vou falar aqui de uma reportagem da Folha de São Paulo, que disse que Bolsonaro ele monitora as redes sociais, né? E a equipe percebeu que o preço da gasolina é uma reclamação recorrente e fez com que o governo federal trouxesse esse debate para a mídia, né? É o ICMS, é o governo federal. Ele botou na vitrine. Botou na vitrine o negócio. Então, o que a gente pode fazer é pressionar mais ainda os políticos em relação a essa questão tributária. O Estado pode ficar sem receita? Não. Então, vamos arrumar outra receita para o governo do Estado, né? Que não seja uma receita tão sacrificante como essa. Porque não é só o percentual em cima do preço, não. Porque
O preço médio, houve uma denúncia, inclusive, de alguns governadores de estado que eles estavam subindo o preço médio da gasolina para poder cobrar mais, porque os 29%, os 30% de ICMS é cobrado em cima do preço final. Mas como é o preço final, que chama-se pauta fiscal, né? Como é que se chega a esse preço final? Como é que o governo do estado calcula? Não existe transparência nisso. Então, a forma do governo do estado dele é aumentar. O preço médio caiu, ele vai sentir falta da receita, ele vai dizer assim, sobe aí o preço de pauta. E aí, como se o governo, por exemplo, hoje o preço de pauta hoje da gasolina deve estar em torno de 4,68, 4,65. Nossa. Então, o posto pagou o ICMS em cima de 4,65, mas ele está vendendo em 4,52. Exatamente. Ele está pagando imposto a mais. Injusto. Está errado. O governo do estado não quer saber disso, ele vai receber em cima de 4,60. Quer saber de faturar porque já está no déficit e acha que acabou. Aonde ele puder cobrar mais, ele pode cobrar. Então, se a gente pressionar um pouquinho mais, os estados vão ter que rever isso. Mas de que forma podemos? Porque é um país de dimensões continentais, o povo disperso. Mas hoje temos as redes sociais, como você lembrou bem. De que forma você sugere ou você imagina que podemos criar uma mobilização para que isso aconteça de fato e beneficie a todos, tanto os empresários, não prejudicando nem o governo federal, nem do estado, e beneficiando o consumidor final, que nós sofremos desde o imposto na farinha, no arroz e feijão, até o abastecimento que transporta o Brasil e que nos faz vir trabalhar, voltar ao trabalho, enfim. Como? Eu vou dar um exemplo. As manifestações de 2013 foram o que gerou a lei de delação premiada. Olha só. Então, a manifestação das pessoas, das opiniões, hoje é muito forte. Então, a gente não pode deixar esse assunto morrer. A gente não pode, olha, houve uma baixa agora nas refinarias. Daqui que essa baixa chegue aos postos, né, vai ter um caminho muito longo, que é essa questão do ICMS dos estados. Então, é a mobilização nas redes sociais, estar colocando esse assunto sempre em pauta, seja no Twitter, no Instagram, sempre trazendo essa discussão, né, para o local correto, que é a gestão tributária. Por quê? Porque antigamente a gente houve até aqui em Natal movimentos para chegar lá no posto, vamos fechar o posto aqui, vamos comprar 50 centavos e exigir a nota. Eu falava, é inútil isso. Porque eu costumava dizer o seguinte, olha, você reclamar com posto de gasolina, que a gasolina tá cara, é a mesma coisa você chegar no caixa de um supermercado e reclamar para o caixa do supermercado que a carne tá cara. Você tá brigando com a pessoa que não é ela que tem essa gestão, né? Então, brigar com a pessoa certa, quem é? O governo federal, os governos estaduais ficam com a maior parte do bolo. Pra você ter uma ideia, o governo do estado ganha mais do que a refinaria em alguns momentos. Quando você vai acompanhar o gráfico dos preços, tem momentos que o governo do estado está ganhando mais. Eu fico pensando, caramba. Gente, estamos desmistificando aqui a questão dos postos de gasolina, quando todo mundo fala que os postos têm um lucro enorme, estão cobrando acima do normal e poderiam baixar. Roberto James, ele é consultor de empresas. Agora, a questão, estava com uma pergunta aqui, ela me fugiu, ver se volta. Sim, voltando, me reportando ao senhor Emílio, teve uma vez que ele reservou 5 ou 10 mil litros de combustível e botou a R$2 e pouco para saber quanto ele pagava de impostos para o federal e para o governo estadual. Olha, se não fosse esses impostos, olha quanto seria a gasolina. E ele vendeu só aquela quantidade. Claro que fez fila, mas, quer dizer, tem condições da gente ter um preço mais justo, né? Exato. Esse tipo de iniciativa é muito feito pelos sindicatos patronais, pelos órgãos dos donos de postos que tentam, né, a Fé Combustíveis tenta fazer essa campanha todo ano, né, o dia sem imposto, para ver se desperta ainda mais. Ficou a R$2 e pouco a gasolina. Pois é, que era hoje o preço da gasolina não era para chegar a R$3. Olha só, gente, assustador. A Venezuela, que está lá vivendo uma crise enorme. Vocês não têm ideia. Com 1 centavo, você mais que enche vários tanques de gasolina. Exatamente. Produtor de petróleo, mas está numa crise, não tem como vender. Como é a questão a gente já está com o tempo quase vencido, mas vamos esticar mais um pouquinho, porque, gente, na Venezuela, entupido de petróleo, não exporta, né? Pois é, o grande problema hoje é o preço do petróleo. O barril do petróleo chegou a mais ou menos 120, 130 dólares e tal. Foi quando os Estados Unidos, que era o maior consumidor de petróleo do mundo, conseguiam a tecnologia de retirar petróleo do xisto, que é um mineral.
né? Então várias empresas foram criadas e começou, aí o maior consumidor do mundo disse, olha, agora eu não preciso mais comprar tanto petróleo. E aí fez com que o preço do barril derrubasse. A Arábia Saudita fez ainda mais pressão, derrubou o preço do barril mais embaixo na tentativa de trazer os Estados Unidos de novo. Olha, eu consigo um petróleo aqui mais barato do que o de xisto. E isso aconteceu. Isso aconteceu, então esse resumo dessa novela é só para entender que o barril do petróleo, ele depende de vários fatores para a gente saber, né? Hoje, por exemplo, a China, que é o maior consumidor hoje, a China, os Estados Unidos, a China quase não está comprando. Mas o caso da Venezuela, é real isso então? É real. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo confirmadas. Ele faz parte da OPEP, o Brasil não faz parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Exatamente. Então, só para você ter uma ideia, ela tem uma reserva gigantesca hoje no mundo, porém o preço não... Você tem aquela questão de você não evoluiu, você não investiu em novas refinarias, você não investiu em refino e o preço está lá embaixo. Você tem uma empresa lá da Arábia Saudita, a estatal saudita, que ela é totalmente enxuta e o sheik lá disse várias vezes, olha, eu posso vender o barril de petróleo a $12 e eu ainda vou ganhar dinheiro. Nossa! Ainda vou ganhar dinheiro. Que sonho! Roberto James, 8h31, passamos um pouquinho porque o assunto é do interesse de todos e não faltam perguntas. E chegou aqui uma série, mas não deu para colocar, senão interromperíamos aqui a sequência. Mas você já fica convidado para um retorno. Gratidão e deixe seu recado. Poxa, eu queria agradecer a oportunidade, Flávio, de vir aqui e trazer esse assunto. Eu queria tanto mostrar para as pessoas. Eu posto bastante vídeos a respeito desse assunto, né, de como a gente pode exigir melhor, qual é o caminho correto para a gente tentar baixar a gasolina no Brasil, né? Que não é só ficar reclamando com a pessoa errada, a gente tem que reclamar para a pessoa certa, né? Para quem tem esse poder. Tirando aí o mito de que os donos de postos de gasolina são os vilões, isso não existe. Exato, porque pessoas boas e pessoas más tem em qualquer segmento, né? Mas a grande maioria são empresários locais, pessoas que sustentam suas famílias, que empregam várias pessoas. Essa semana eu visitei um posto Petrobras. Ele trabalha diretamente com postos de gasolina, gente, assessorando. E aí eu visitei lá um posto e ele disse, olha, Roberto, ano passado eu tinha 25 pessoas trabalhando comigo, hoje eu tenho 11. Ou seja, 14 pais de famílias que perderam o emprego por causa... Um detalhe, eu não vou dizer o posto de gasolina, mas tem um posto de gasolina aqui em Natal, gente, que paga de IPTU uma coisa absurda. Absurdo. Não só ele, como tanto. Que não é justo. Diz aí o valor. R$120 mil por ano, ou seja, R$10 mil por mês. Agora, é um absurdo. Vocês pensam que é um terreno enorme? Não. Por quê? Não. Por causa da localização e por causa Porque é um posto de gasolina. É um posto de gasolina, aí é sua operação. Tem uma abertura na lei que permite isso. E aí a prefeitura vai lá e cobra do jeito que ela achar bom, do jeito que ela quiser. E enforca o dono de posto de gasolina. Exatamente. Gente, vou ter que trazer o Roberto James numa próxima oportunidade para você continuar essa discussão tão importante para todos nós, porque ela vai em cima de tudo mais que a gente consome, né, Roberto? Isso, não, tem, tá bom? E tem muita novidade vindo aí, tem um delivery de gasolina que Sim. tá para sair, que é uma das propostas do governo. Ótimo. De tentar acirrar essa concorrência, né? Tem as vendas das refinarias aí que a Petrobras deve começar esse ano, então tem muita coisa que ainda pode rolar e acontecer. Já está feito o convite, vamos marcar uma outra data, ok? Ok, fechado, um abraço, muito obrigado. Noite 94, oferecimento Ford Divep, o carro dos seus sonhos, está lá, @Divep, siga, tá só começando, vamos em frente. Noite 94.